A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e é uma honra falar para cada um de vós que nos assiste. É um privilégio também partilhar as verdades do alto, sabendo que esta palavra nos traz vida, esta palavra nos consola, esta palavra nos conforta, esta palavra nos eleva. Se quiseres ter sucesso na vida, dependa da palavra de Deus. Hoje, nós trouxemos um assunto muito importante para ser partilhado com todos que nos acompanham. Eu quero dizer que o meu nome é Rosário Guedes Francisco e, verdadeiramente, queremos analisar teologicamente a pandemia Covid-19. Nós queremos fazer uma análise. Essa nossa abordagem vai nos ajudar a sabermos como é que a Bíblia define esta pandemia. Qual é a definição? Aonde é que nós podemos enquadrar do ponto de vista da definição nesta pandemia? Por outro lado, nós teremos de classificá-la, temos que pôr numa classe esta pandemia. Para além disto, diremos também as razões do surgimento, não só desta, mas outras pandemias que já passaram. Mas como estamos nos focando nesta, nós diremos por que surgiu esta pandemia, qual é a razão. E também nós teremos o privilégio de dizer das finalidades, qual é a finalidade desta pandemia, ou seja, quando a pandemia surge, qual é a finalidade. E também teremos o privilégio de falar um pouco sobre medidas preventivas. O que é que a Bíblia diz sobre medidas preventivas? Quer lavar as mãos, quer o uso de máscara. Vamos saber isso segundo a Bíblia. Porque até então nós conseguimos notar que há uma tendência das pessoas ignorarem medidas preventivas. Então, nós vamos usar o suporte bíblico para podermos entender o quanto é importante adicionarmos as orientações com aquilo que são prescrições bíblicas. Então, antes que termine este período, terá o privilégio de saber o que a Bíblia fala sobre o lavar as mãos, muitas vezes. O que a Bíblia fala sobre o uso de máscara para proteger-se da infecção desta pandemia? O que a Bíblia fala sobre a quarentena institucional e até mesmo domiciliar? O que a Bíblia fala sobre denúncias quando alguém esteja violando uma possível quarentena institucional? Na verdade, nós precisamos falar sobre esses assuntos. Mas antes disso, a minha oração é que Deus ilumine a sua mente. A minha oração é que Deus capacita-te para entender os pressupostos que estaremos abordando nesta manhã. Porque nós temos a certeza que quando a palavra de Deus soa, ela faz uma transformação nas nossas vidas. Ela traz uma transformação nas nossas vidas. Mais do que informar, que Deus te transforma, que Deus te edifica, que Deus te ilumina, que Deus te eleva num outro nível, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Miqueias, livro do Antigo Testamento. Miqueias é o texto básico em que estaremos nos cingindo para começarmos a partilhar as verdades do reino dos céus. No livro de Miqueias, no seu capítulo 3, versículo de número 11, é o texto que nós queremos nos basear. E diz assim: os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no nosso meio, nenhum mal nos sobrevirá. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos vendo aqui que o texto em Miqueias anuncia 3 entidades, anuncia 3 ações e anuncia também
consigo 3 motivações, 3 entidades, 3 ações e 3 motivações. Nós queremos começar por ali. A primeira entidade, ele diz de chefes. A segunda entidade diz de sacerdotes. A terceira entidade são os profetas. Chefes apontava para uma categoria de chefia no ponto de vista de elevação ou eminência. Isso estamos a falar de governantes. A Bíblia aqui aponta para os governantes, para pessoas que estão governando, para pessoas que estão em eminência. Estamos a falar de presidentes, governadores, ministros, administradores e todos aqueles que têm o privilégio, que Deus lhes deu o privilégio de estarem em eminência. Essa é a primeira classe. A segunda classe que se dirige a essa palavra são para os sacerdotes. Sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje? Aqueles, no passado, sacerdotes eram aqueles que se preocupavam em pegar as dificuldades, pegar o clamor do povo e levar a Deus, orar para o povo. Os sacerdotes tinham o coração sensível de perceber o gemido do povo e levavam para Deus, clamavam a Deus e Deus ajudava. Hoje os sacerdotes são os pastores, líderes da igreja, pessoas que cuidam de um povo. Eles fazem o papel de sacerdote. E para além disso tem a classe dos profetas, aqueles que Deus levantou no tempo passado para poder ajudar as pessoas a andarem corretamente. Hoje nós vamos pôr esta classe de pessoas como aqueles que verdadeiramente estão de uma forma destemida a ajudar na orientação do povo. Queria abrir aqui um parênteses que os profetas não ostentavam posição de liderança. Os profetas estavam sempre atrelados a um líder. Quer dizer, eles ajudavam o líder a liderar. Realmente o profeta recebia a mensagem de Deus e dava ao líder ou sacerdote. E às vezes recebia a mensagem de Deus e dava ao presidente da república, que eram os chefes, eram os reis naquela altura. O profeta não era líder da igreja. O profeta não era líder de um tabernáculo. O profeta era alguém que estava andando com o líder, para alertar o líder, para ajudar a liderar, e também para poder auxiliar o trabalho do governante. Hoje nós vemos as coisas um pouco diferentes, infelizmente. Mas eu quero dizer que o profeta não ostentava cargo de liderança. Se meditar na Bíblia, não vai encontrar um profeta a liderar. Vai encontrar o profeta a ser usado por Deus para endireitar o curso de vida de um povo. Então, estas 3 classes, reis, sacerdotes e profetas, a Bíblia está a dizer assim: os seus chefes dão sentenças por presentes. Há um problema que nós estamos atravessando agora, que os chefes dão sentenças por presentes. Deus está a dizer que quem sobe na posição de governante não deve dar sentenças por presentes. Não se deixa levar por presentes. Não permita que os presentes que lhe ofereçam nesta vida te faz mudar a sentença. Se alguém deve receber uma sentença, ainda que te ofereça alguma coisa, permaneça a sentença. Não seja injusto. Deus apela à justiça. A justiça na hora de implantação de sentenças. Através dessa falha, nós vemos situações adversas onde os mais pobres, onde as pessoas mais desfavorecidas são pisadas e não têm voz. Mas a ti que governa, Deus está dizendo: faça sentenças justas, anda na justiça, quer por presente, quer te deem, quer não te deem, deve fazer a justiça. Você foi levantado por Deus para fazer a justiça. Deus te colocou onde está para viver na justiça, na retidão, não favorecendo os amigos, não favorecendo uma minoria que te favorece. Aplica a justiça.
A outra coisa são os sacerdotes. Diz que os sacerdotes ensinam por interesse. Está dizendo que se foste levantado para estar em frente de um povo, não anda segundo os seus interesses, anda segundo os interesses de Deus. Procura descobrir quais são os interesses de Deus. Deus não é a favor de interesses fúteis. Não lidera com motivações erradas, não lidera só para ter dinheiro, não lidera só para ter fama, não, lidera para promover a glória de Deus. Há uma outra classe, que é a classe dos profetas. Eles profetizam por dinheiro. Quem dá mais, ele profetiza mais. Quem dá menos, ele profetiza menos. Atenção, a Bíblia diz que a palavra de Deus não é fonte de negociação ou de rendimento financeiro. Seja fiel a Deus. Olhando para essa situação, diz que como as pessoas andaram mal ou têm vivido de uma forma errada, Deus permite certas coisas que Ele mesmo não queria. Por quê? Certos governantes não andam segundo a vontade de Deus. Certos pastores não andam segundo a vontade de Deus. Certos profetas não andam segundo a vontade de Deus. E Deus, então, passa a permitir o que Ele não queria. É por isso que nós queremos falar sobre esse assunto da pandemia. O que é isto? Verdadeiramente nós sabemos que esta pandemia Covid-19 é uma doença gravemente contagiosa e de uma mortandade expansiva. O que quer dizer que ela é muito terrível. O mundo está lutando com um único inimigo, mas o mundo está perdendo. O mundo vive perdendo vidas, perdendo tempo, perdendo economia, perdendo privilégios por causa de um inimigo. E isto quer dizer que, por causa de ultrapassar os limites físicos da ciência, por causa de ultrapassar os limites físicos humanos, então tornou-se necessário fazermos uma análise teológica. A teologia é o assunto que trata sobre a palavra de Deus. São assuntos ligados à palavra de Deus, segundo a revelação de Deus. Então, nós precisamos admitir que a pandemia Covid-19 é um inimigo invisível. Então, para se lutar com o invisível, nós temos que admitir que o invisível existe. Nós dissemos que a pandemia existe, mas nunca lhe vimos. O mundo hoje aceita que Covid-19 existe mesmo sem lhe ver, mas não acreditam que Deus existe mesmo sem lhe ver. Há uma tendência das pessoas quererem acreditar apenas quando veem, mas hoje precisamos acreditar que a realidade nem sempre é só aquela que nós vimos. Eu nunca vi Covid-19 e também, de certo, nunca viste. Mas acreditas que existe. Por quê? Por causa dos efeitos. Por causa das coisas que isto está causando. Então, a partir de hoje, acredita que o que existe não é só aquilo que se vê. Até aquilo que não se vê existe. Como provar isso? Por causa das manifestações que isto apresenta. Covid-19 está se manifestando em morte, está se manifestando em muitos doentes nos hospitais. Ah, existe? Sim, existe. Por quê? Porque nós, mesmo não lhe vendo, estamos a ver a sua manifestação. Deus existe mesmo sem nós lhe ver. Ele existe por causa da manifestação dele. Deus dá vida. Nós existimos por causa de Deus. Nós falamos, andamos, respiramos. Que Deus te abençoe grandemente, porque está em pé, está em vida, está me ouvindo. É porque Deus operou em ti, Deus se manifestou em ti por meio dessa dádiva que se chama vida. Não desacredite em Deus por não lhe ter visto. De outra maneira, eu te diria, como é que acreditas que o coronavírus existe se você não lhe vê? Dá-me a justificativa. Responda-me.
Você acredita em eletricidade? Diz que eletricidade existe, mas nunca viu. Você vê lâmpadas acesas, você vê geradores trabalhando, você vê arcas funcionando. Não é eletricidade vista. Você está vendo a manifestação disto. A partir de hoje, acredita que Deus existe. E como Deus existe, é por isso que a teologia suporta o ensino desse Deus que existe, mesmo sem ser visto. Isto é teologia. Agora a teologia vai analisar a existência da Covid-19. Vai analisar a existência dessa pandemia. Como? Primeiro, Covid-19 ultrapassou o nível humano. A ciência. Mas ela tem uma origem. Uns acusam Deus, dizendo que Deus é culpado. Primeiro, Deus não é culpado. Porque Deus nos ama. Deus espera o melhor de nós. A principal razão da origem até agora é desconhecida. Ninguém sabe como surgiu Covid-19. Ninguém sabe. Mas nós hoje queremos tratar da razão da sua existência. Nós não sabemos como surgiu. Ou seja, qual é a razão principal, humanamente falando? Não sabemos. Mas vamos dizer que a Bíblia tem um respaldo para isso. Primeiro, causas da sua existência. A iniquidade humana tem sido a causa de todas as doenças. A iniquidade humana tem sido a razão de Deus permitir até o sofrimento. Deus, quando fez o homem, colocou-lhe no jardim do Éden, que se chama, ou que se traduz Jardim das Delícias. Deus começou fazendo o homem, lhe colocando em delícias, mas o pecado tirou as delícias do homem. Não é Deus que tirou a delícia. É o pecado, é o erro, é a desobediência. Ali sim, nós ao olharmos para isto, vamos dizer que a primeira razão que leva o surgimento desta pandemia, segundo vemos teologicamente, é a crescente iniquidade humana na terra. Se multiplica cada dia a iniquidade. E Deus, que não nos quer ver assim, permite que essa doença surja nas nossas vidas. Primeiro, para nós entendermos a nossa fragilidade humana. Segundo, para nós conhecermos a grandeza de Deus. Terceiro, para nós nos voltarmos a Ele e nos reconvertermos. Por quê? Iniquidade significa comportamentos anormais e cruéis, que desestabilizam sociedades, que contrariam a vontade de Deus. Repito, iniquidade significa comportamentos anormais e cruéis, que desestabilizam a sociedade e que contrariam a vontade de Deus. O que é que desestabiliza a sociedade? Injustiça social, irresponsabilidade laboral. Quando você olha para pessoas que, ao invés de fazerem 8 horas no trabalho, 8 horas de trabalho, só ficam 8 horas no trabalho, porque ele divide o tempo, ora está no telefone e ora está trabalhando. Não, você foi para trabalhar, você não foi para ficar no telefone. Você está sendo irresponsável no trabalho. Dedica o tempo laboral para trabalhar. Não divide o tempo. Infidelidade conjugal. Quando Deus começa a olhar infidelidade conjugal, infidelidade patronal, você rouba o teu patrão, você não está ajudando a sociedade. Deus está olhando essa situação toda. E isto prejudica a sociedade. Quando você rouba o tempo de trabalho para o tempo de outra coisa, você rouba a produtividade nacional. E Deus está olhando, Deus quer o bem de nós. E quando nós mesmos contrariamos a vontade de Deus, nós desestabilizamos aquilo que é propósito de Deus para as nações.
Deus quer que nós vivamos bem. Então Deus quer que os chefes, os líderes dessa nação trabalhem bem, usem os recursos naturais como deve ser. Deus quer que os pastores andem segundo a sua vontade. Deus quer que todos aqueles que são mensageiros de Deus andam não segundo presentes, não se deixa corromper. Viva a fidelidade de Deus. Deixa de andar segundo favoritismo, segundo motivações erradas. Anda segundo o que Deus quer. A iniquidade, à medida que vai aumentando, Deus entristece-se por causa do comportamento humano. Ali, Deus que não queria que a pandemia chegasse até nós, seres humanos frágeis, Ele permite. Por que Ele permite? Para nos recolher de novo. Pessoas começaram a se tornarem responsáveis, as suas famílias não queriam saber. Homens abandonavam toda a responsabilidade da educação para as mulheres. Não queriam saber, desculpavam-se, não, eu estou muito ocupado, eu estou cheio de trabalho, não tenho tempo para cuidar, cuida você, mulher. E Deus, olhando para isso, está vendo uma desestruturação familiar. Pessoas eram injustos do ponto de vista conjugal, a infidelidade conjugal, a poligamia, a poliandria, tudo isso quebra aquilo que Deus espera. Por isso é que a iniquidade contraria a vontade de Deus. Deus projeta. Não é que Deus faz o mal, Deus permite o mal acontecer. Mas quando Deus permite, Ele quer nos recolher de novo. Hoje ninguém tem um justificativo dizendo, não posso cuidar do meu filho porque estou indo trabalhar. Não posso cuidar da minha esposa porque estou muito ocupado. Você tem que ficar na sua casa trabalhando em prol dessas pessoas. A pessoa que você ama, a tua família, são a razão do teu trabalho. Não é o teu trabalho a razão dos teus filhos. Não é o teu trabalho a razão da tua esposa. A tua esposa, os teus filhos, a tua família são a razão do teu trabalho. Você só vê significado no teu trabalho quando você alegra a sua família, quando você sustenta a sua família. Eles são a tua alegria laboral. A outra coisa que nós precisamos dizer do porquê surge a pandemia é por causa da injustiça social. A tendência humana é aquele que tem pisa na cabeça dos que não têm. A tendência humana é quem está em cima não respeita os outros que estão por baixo. Deus te elevou como chefe, não é para ser arrogante. Deus te elevou como chefe para você amar os outros, para você projetar os outros, para você desenvolver os outros. Atenção! A outra coisa que leva Deus permitir a pandemia, ou pandemias e doenças, ou até calamidades, ou tragédias, são o crescente ou os crescentes índices de mortalidade, ou seja, os massacres, os assassinatos. É incrível imaginar que mesmo nós lutando contra a pandemia, tem pessoas que assaltam a casa dos outros, matando, assaltam, roubam, destroem. Que alegria terá Deus com essa situação? Que alegria terá Deus em nos ajudar, em nos livrar? Se você não quer contribuir para o bem, escute, você não nasceu para ser um problema, você nasceu para ser solução. Você não nasceu para desgraçar ninguém, você nasceu para promover graça. Você não nasceu para trazer tristeza, você nasceu para trazer alegria. Lembra-se que você nasceu para dar certo, você precisa acreditar. Não deixa aquilo que incutiram na sua cabeça, que você não vai em frente, que você vai morrer pobre, você vai morrer desgraçado. Não! A tua decisão pode mudar o curso da sua vida. Não deixa que a pobreza seja uma identidade para você. Não deixa que a pobreza seja algo genético para você. Não, você pode mudar o curso da sua vida. Tudo depende de uma só decisão. Seja uma pessoa que acredite na beleza dos seus sonhos. Não deixe as circunstâncias limitarem-te de ver o que você espera lá em frente. Rompa os limites
limites das dificuldades. Tenha resiliência, quer dizer, capacidade de se reinventar. Nesse tempo, não se olha de desgraçado, começa a procurar oportunidade de desenvolver de novo. Aí está. Nós queremos fazer agora uma classificação da pandemia. Essa pandemia Covid-19 é classificada como o quê? Na Bíblia Sagrada, a pandemia e todas as outras epidemias são classificadas como pestilência ou peste. Peste significa doença gravemente contagiosa e que cria grande mortandade. Agora vamos fazer uma comparação. Comparando a Covid-19 e a pestilência, primeiro, Covid-19 é gravemente contagiosa. Toda pestilência é gravemente contagiosa. Segundo, Covid-19 resulta em uma grande mortandade. Toda pestilência também resulta em uma grande mortandade. Terceiro, Covid-19, a sua propagação é extensiva, é mundial, ela atinge dimensão renhida, atinge dimensão elevada. Toda pestilência tem essa capacidade. Quando uma pestilência chega, ela é gravemente contagiosa, ela é expansiva e ela também cria uma grande mortandade. Ela está nessa classe, na classe das pestilências. Um tipo de pestilência que aconteceu na Bíblia, em Êxodo, a partir do seu capítulo 14, 10, 11, 12, 13 e 14, é a pestilência que afligiu os seres humanos, pestilência da rã, as pestilências da morte dos primogênitos e todas aquelas pestilências. Quer dizer, ela atinge uma dimensão grande. Quando nós olhamos para estes fatores que ajudam a classificar a pandemia, vamos querer dizer que Deus não é a favor disso, mas Ele permite. E lembra-se que, olhando para a história, sempre que Deus permitiu uma pandemia surgir no mundo, Deus tinha um grande propósito. Daqui a pouco vamos ver aquilo que é o quadro de todas as pandemias, ou a maior das pandemias que criaram um grande impacto no mundo. E como é que isso redundou em uma mudança de comportamento? Deus quer que com isso nós mudemos de comportamento. Mas como? Escute. Deus fechou os aeroportos, mas não fechou a solidariedade. Deus não fechou a solidariedade, nem fechou a comunicação. Você pode se comunicar com alguém que está fora do mundo, fora de Angola, fora do teu município, da tua província, mas você pode ter até dificuldade de ir para lá. Deus permitiu com que a comunicação existisse para nós continuarmos a interagir. Só não podemos nos ver, mas podemos falar. Podemos criar valores uns aos outros. Seja um instrumento que transmite mensagens positivas para os outros. Não cria obstáculo para as pessoas. Seja um agente do bem. Não se aproprie daquilo que está sendo oferecido para os órfãos, para querer enriquecer. Pega naquilo e investe nas pessoas, no próprio fundo, na própria pessoa, nos destinatários. Seja uma pessoa do bem. Você é a pessoa que Deus pode usar como instrumento. Olha, quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, nós podemos compreender que Deus não erra. Deus fechou aquilo que são escolas, academias, mas não fechou o crescimento da ciência. Não fechou o crescimento do conhecimento. Você pode conhecer mais e mais por essa via e por outras vias, lendo. Você pode até entender que com isso Deus está nos ensinando muita coisa. Deus está nos trazendo privilégios. Deus está ensinando com essa pandemia aqui. Enquanto uma porta se fecha, é necessário pensarmos quais são as portas aonde nós não vamos.
Com o fechar dessa porta, Deus está a dizer, prestem atenção e prestem muita atenção naquilo que vocês não têm prestado atenção. Eu quero vos levar até aqui as medidas preventivas, segundo a Bíblia. Quando nós olhamos nas medidas preventivas, segundo a Bíblia, ali eu quero vos levar novamente na Bíblia Sagrada para lermos um texto. O texto em Marcos, no seu capítulo 7, versículo 3, diz sobre o lavar as mãos constantemente. Lavar as mãos constantemente. Estamos a querer dizer que o Evangelho de Marcos foi escrito no século I. Atenção, século I. No século I foi escrito o Evangelho de Marcos. E lá já estava figurada que os judeus, quando eles saíssem do mercado para casa, eles lavavam as mãos muitas vezes. Ou seja, eles não se sentavam à mesa sem que lavassem as mãos muitas vezes. Embora que em algum momento eles passaram a transformar esta ideologia como um condicionamento para a salvação, não é isso que a Bíblia estava querendo lhes ensinar. A Bíblia só estava querendo ensinar que as mãos ajudam-nos a fazer muita coisa, mas também as mãos são um grande vetor de doença, caso a gente não tenha cuidado. Quer tomar banho, começa por lavar as mãos primeiro. É ali onde começa. Quer fazer alguma coisa, quer pegar louça, começa por lavar as mãos. Quer pegar em alguma coisa que você vai utilizar, começa por lavar as mãos. As mãos são um verdadeiro vetor de doenças. Não é que são pecaminosas, não é que são más. Não, está a dizer que as tuas mãos pegam em vários sítios, às vezes de uma forma involuntária. Então, eles começaram a praticar esse hábito que a Bíblia lhes prescrevia, mas tiveram um pequeno descuido, querendo condicionar que se a pessoa não lavasse as mãos, também a sua salvação estaria condicionada. Não, aqui era só uma lição de higiene pessoal. Marcos capítulo 7, versículo 3 diz que eles não se sentavam à mesa para comer sem que lavassem as mãos, muitas vezes seguindo a tradição dos seus pais. Isto quer dizer que se nós estamos aqui, precisamos seguir o costume de lavar as mãos. Isto é educacional, isso é de higiene pessoal, precisamos seguir isto. No capítulo 7 de Marcos, capítulo 7, versículo 4, diz que, e ao regressarem do mercado, não se assentavam à mesa para comer sem que se lavassem, sem que se purificassem. Está querendo dizer uma higienização completa, uma higienização total. Está a dizer que a precaução que devemos ter ao voltar da rua, não chega e fica fazendo as coisas. Toma as cautelas que são ditas pelas entidades regulamentares ou entidades de direito. A outra coisa que nós podemos ver, para além de lavar as mãos, para além de nós nos prepararmos, é o uso de máscara. Quando nós olhamos em Levítico, no seu capítulo 15, versículo 8, Levítico capítulo 15, versículo 8, está a dizer que ali no tempo passado, atenção, no tempo passado já existiam doenças contagiosas. Uma delas era a lepra. A lepra se expandia de uma forma tremenda e as pessoas tinham que se proteger. As gotículas que saíam da boca da pessoa quando tossia ou espirrava, na verdade, podia chegar na roupa, podia chegar no rosto. Então as pessoas tinham que se cobrir. Era obrigado aos leprosos cobrirem-se. Eles tinham que se cobrir mesmo. E tinham que ficar distanciadas das pessoas. O povo israelita construiu uma cidade de refúgio fora da cidade. Atenção, fora da cidade. E era ali onde iam pôr todos que adquiriam doenças contagiosas até o tempo da sua recuperação, voltava ao convívio social. Quando estão a levar-te
para um lugar de isolamento por causa da infecção, não significa desprezo ou falta de amor, ou este não me gosta, não. Isso significa que, por te amarem, estão a te levar num sítio para isolar-se, para não contagiar outras pessoas, e para poderem assistirem a sua pessoa ao ponto de melhorar. Isso não significa desprezo. Em Números capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, nos mostra que existia quarentena institucional. Ali vai ver que quando o sacerdote chegava e descobria que essa pessoa tem lepra, era separado por 7 dias. Separado por 7 dias. Depois do 7º dia, o sacerdote vinha e olhava para esta pessoa. Se a lepra passou, voltava para o convívio social. Estamos a falar de Números capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Quer dizer, o sacerdote chegava, olhava para essa pessoa, se a lepra passou depois de 7 dias, ele voltava para o convívio social. Se não sarou, ele ficava por mais 7 dias, para totalizar 14 dias. Quer dizer, era reconduzido 7 mais 7, 14, e que podia ser reconduzido ainda por mais 7 dias, caso ele continuasse assim. Já existia quarentena institucional, já existia isolamento das pessoas infectadas, já existia, segundo a Bíblia. Estamos a falar de mais de 3.500 anos atrás, na época em que Deus usou Moisés para poder escrever leis sobre os israelitas. Então nós estamos a ver que é muito fundamental nós usarmos as máscaras. Por quê? Porque em Levítico capítulo de número 15, versículo 8, diz que as pessoas ao se comunicarem podiam expelir gotículas e podia atingir a outra pessoa ao lado. Então eles usando a máscara, ou usando um pano, ou usando alguma coisa de proteção, ele cobria-se e evitava contágio. Então, meus amados irmãos, nós estamos falando que, para além de todas essas questões, também a Bíblia prescrevia que todos aqueles que violavam a quarentena, quer domiciliar ou institucional, eram denunciados. Em Levítico capítulo 13, no seu versículo 9, diz que os familiares deviam denunciar todo aquele que violasse a quarentena ou violasse aquele isolamento. Levítico capítulo 13, versículo 9. Diz que a pessoa que era separado, era resguardado, através dessa pandemia ou epidemia, ou esse surto, ou este contágio, ele não podia furtar-se daquilo que é orientação das pessoas de direito. Então, meus amados irmãos, queremos dizer que cada um de vós precisa saber que o que está sendo estatuído é bíblico. Deus não quer que nós andemos no fanatismo religioso. Deus não quer que nós andemos como pessoas sem conhecimento. Você que é cristão, seja o primeiro a cumprir estas regras. Seja o primeiro a andar em obediência. Usa o perfil, porque todos que te olham, eles querem olhar a imagem de Deus. Todos que te olham, eles querem observar que você é um cumpridor. Agora que vai começar com os cultos, segundo o decreto presidencial, a partir do dia 24 de junho, é necessário que nós tenhamos as máximas cautelas. Uma delas é o uso da máscara. Não seja ignorante. Não ignora, não anda no fanatismo dizendo, não, eu não preciso disso. Não, isto é para pessoas sem fé. Usar máscara não é falta de fé. Usar máscara é uma questão de obediência. A fé sem obediência não existe. Se você tem fé, você deve ser obediente. Então estamos a ver o que Deus está ensinando acerca da própria pandemia. Deus está nos trazendo de volta ao conhecimento da sua palavra. Deus nos quer que nós voltemos para a sua palavra.
Eu quero te assegurar que Deus é maior, Deus é grande, Deus está no controle, Deus vai nos ajudar, mas é preciso nós tomarmos um passo para o melhor. Amados irmãos, durante todo esse tempo, pandemias impactaram o mundo. Pandemias impactaram o mundo. Eu tenho aqui um quadro que eu gostava de mostrar para vós sobre o impacto das pandemias ao longo dos tempos. Estamos a querer dizer que propriamente a partir do ano 1960 a 1650 a 1800 depois de Cristo, nós, na verdade, conseguimos observar que surgiu uma peste que foi chamada de peste antonina. E esta peste, na verdade, que a sua origem foi Roma, quer dizer, essa peste antonina foi em Roma, quer dizer, surgiu de Roma. Sabe quantas pessoas matou essa peste? Mas matou 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. Isso enfraqueceu o mundo. E principalmente o Império Romano. Você sabe aquela história de que o Império Romano, desde o século I até quase o século II, ela foi muito forte, mas quando nós olhamos, tempos depois, ela se enfraqueceu, ela dividiu-se em Império Romano Ocidente e Oriente. Sabe por que isso aconteceu? Uma das coisas que originou isto foi o impacto daquela pandemia antonina. Então, esta pandemia matou mais de 5 milhões de pessoas. Quer dizer, 5 milhões de pessoas morreram nesta pandemia. Mas nós também vimos que nos anos 541 a 542, da China e da Índia, surgiu uma nova peste, uma nova praga, uma nova pandemia, que nós chamamos de peste ou praga de Justiniano. Praga de Justiniano era assim chamado ou é assim chamado. E esta pandemia, ela matou 30 a 50 milhões de pessoas. 30 a 50 milhões de pessoas. Enfraqueceu o império, enfraqueceu impérios diversos. E nós podemos olhar que a mortandade foi tão violenta, mas tão violenta que devastou o mundo. Mas tudo isso não terminou. Em 735 surge uma nova pandemia que nós chamamos de varíola japonesa. Varíola. Isso surgiu do Japão e matou cerca de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Há uma outra que é chamada de peste negra. A peste negra surgiu em 1347. 1347. Isto surgiu da Ásia Menor ou Ásia Central e Oriental. E sabe quantas pessoas matou? A peste negra foi a pior, mas a pior das pandemias. Matou cerca de 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Isso quer dizer que ali criou uma grande catástrofe nas pessoas. E nós, quando olhamos para isto, este sistema ou esta pandemia que surgiu naquela altura contribuiu para desequilibrar, atenção, contribuiu para desequilibrar o processo de tráfico de escravos. Porque nessa fase, na verdade, quando surge essa pandemia, Deus permitiu o seu surgimento para enfraquecer também aquele processo de comercialização de pessoas. Pessoas eram comercializadas de um lado e do outro lado. Com o surgimento dessa pandemia, contribuiu de certa maneira também na diminuição, na redução e mais tarde na extinção do próprio processo de tráfico de escravo. Claro, outros fatores estão na base, mas de certa forma,
esta peste negra, que durou muito tempo, que matou muita gente, ajudou na mudança de comportamentos. A varíola, na verdade, em 1520, surgindo da Espanha, matou 56 milhões de pessoas. Foi devastador para todo mundo. Grandes pestes, a cólera. A cólera surge no século XVII e o século XVIII e verdadeiramente já matou mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. E ajudou em mudança de comportamento. É que quando tudo isso surge, realmente as pessoas começam a mudar de comportamentos. Quer de higienização e outros fatores também que nós podemos mencionar. E nós vimos outras pestes, como a febre amarela, em 1800, matou 150 mil pessoas, e esta febre amarela foi progredindo ainda um tempo depois. E nós sabemos que em alguns momentos ainda é notificada. Cumpra as medidas de segurança. Evita assuntos trágicos. Estamos a falar de gripe russa, estamos a falar de gripe espanhola, estamos a falar de gripe asiática, todas estas, a gripe de Hong Kong, e estamos a falar da gripe A, que surge em 2009 a 2010, que matou entre 100 a 400 mil pessoas. Olha, estas epidemias e pandemias trataram de mudar o mundo de uma forma drástica. Em 2014 a 2016 surgiu Ébola. E Ébola teve sua origem na África. As outras, a sua maioria, teve origem na Índia, na China e outras áreas da Europa, do continente americano e Ásia. Mas a Ébola, teve de matar mais de 11 mil pessoas. Com isso queremos dizer que todas essas pandemias que eu mencionei agora passaram. Mas mudou o comportamento das pessoas. Uma delas fez com que os chineses, ou todo o pessoal asiático, tivesse o costume de andar com máscara já antes mesmo dessa pandemia. É por causa das pestes que antes passaram. Isso quer dizer que, depois dessa peste, os comportamentos vão de mudar. As atitudes vão de mudar. Deixa-se ser sensível. Atenção, no momento do sofrimento todo mundo ora, todo mundo clama, espera a Deus. Mas quando passa essa situação, alguns se esquecem. Quero advertir-te, não te esqueça das orientações depois desta pandemia. Não te esqueça das orientações, dos cumprimentos necessários depois dessa pandemia. Portanto, nós precisamos olhar para o assunto em que nós estamos abordando como uma temática importante, porque por causa daquilo que nós estamos olhando, que é pandemia, a quebra da competição e vem a cooperação. Vocês veem que, durante esse período, as pessoas que só competiam, deixaram de competir e começaram a cooperar. Com a pandemia, Deus nos ensina a necessidade da existência do amor ao próximo. Olha, nunca houve tanta disponibilidade de entrega de donativos como nesta era. As pessoas se doaram, querem ofertar, querem ajudar. Todas as instituições, com pandemias, Deus faz com que todos convirjam num único objetivo. Mas quando isso terá terminado, é bom que continuemos assim, com o mesmo foco de desenvolvimento. Amados irmãos, eu quero dizer que, com a pandemia, aquilo que é individualismo se tornou comunitário. É necessário nós pensarmos nisso. As pessoas olham para o que não tem e estendem a mão. E isso é bom. Deus nos ensina muita coisa. Deus nos projeta. Olha, nessa fase você tem medo de sair, de tocar, de abraçar qualquer um. Quer dizer, entrou um medo. Porque você não sabe como é que ele está, que situação epidemiológica ele vive.
Por quê? Porque entrou uma desconfiança tal. E sabe qual é o benefício disso? Reduziu consideravelmente o número de traições no mundo. Reduziu consideravelmente o nível de injustiças conjugais. Reduziu consideravelmente aquilo que são problemáticas conjugais lá fora. Então, quer dizer que não estamos a dizer que acabou, estamos a dizer que reduziu. Deus permite-nos aconchegar a hábitos que nos ajudam a nós mesmos. Quando Deus está dizendo não façam isso, não façam aquilo, Ele não está estragando os nossos prazeres, Ele está nos ajudando. Amados irmãos, nós queremos, antes de terminar, dizer a ti que nos acompanha, que devemos pegar na palavra de Deus e seguirmos firmemente como nossa âncora da vida. Segura firme nisto que estamos tratando, porque nesta época é época de aprendizagem. Deus nos recolheu para aprendermos. Aprenda com esse tempo. Aprenda com esse momento. E luta para ficar direcionado. Não ignore esse tempo. Luta para entender qual é o propósito de Deus para conosco, para com a raça humana. Quero voltar a lembrar que a pandemia surgiu para mostrar a nossa fragilidade humana. O homem hoje sabe que é muito frágil, de uma forma universal. Quando está dentro de um carro, num palácio ou em algum lugar, se sente muito gigante. Mas olha que isto tudo mudou. A nossa maneira de olharmos as coisas mudou. O que te engrandece não são as coisas. O que te engrandece é a vida e a saúde e a obediência a Deus. O que te engrandece é você saber se humilhar, porque quando você se humilha, você será exaltado. O que te engrandece não é pisar nos outros. O que te engrandece é você cooperar com os outros. Você não precisa se comparar com ninguém, você é único. Você nunca será igual a ninguém. Você nasceu único para marcar a diferença mesmo. Você é individual, você é indivíduo. Valoriza aquilo que Deus colocou dentro de você. Esta pandemia surgiu, mas não será eterna. Presumia-se que até a esse tempo nós teríamos mais de 10 mil casos em Angola. E parece que a tendência é absorvermos este conhecimento ou essa ideia e nos deixarmos guiar com isso. Eu quero dizer que isso é uma estatística. Não quer dizer que necessariamente nós devemos atingir isso. Nós somos responsáveis de mudar o quadro. Estatística não significa que deve ser assim. Estatística significa estamos a prever. E caso não haja comportamento digno, vamos correr o risco de atingir. Mas isso significa que eu e você, que somos inteligentes, inteligência significa aquele que facilmente aprende. Aprenda com isso. Nós que somos inteligentes, vamos nos comportar bem para que nós mudemos o quadro. Você pode mudar o quadro. Tudo vai ficar bem, mas nós precisamos nos comportar. Não use do fanatismo religioso. Não ignore as medidas. Por causa do fanatismo, muita coisa se perde. Para ti que é líder, para ti que és cristão, para ti que dirige uma igreja, use de medidas preventivas, siga as orientações, aquilo que tem sido prescrito. E para todos que nos acompanham, nós queremos dizer que Deus está no controle. Deus não nos abandonou. Deus está conosco. Isso é só um tempo.
Isso é só um momento. Precisamos nos cingir. Confia no Senhor. Ore ao Senhor. Aguarde no Senhor. Busca o Senhor. Viva com o Senhor. Anima-se. Olha para frente. Direciona-se. Porque Deus está no controle. Nós queremos terminar dizendo que a pandemia Covid-19 é uma doença grave. É uma doença de grave contágio. É uma doença de uma expansão muito grande de mortalidade. Mas Deus está no controle. Queremos dizer que a Covid-19 veio mudar os nossos hábitos. Mas Deus está no controle. Queremos dizer que a Covid-19 chegou e está criando pavor. Está criando medo. Está criando desilusões. Há pessoas que estão se matando antes que Covid-19 chega na sua vida. Uns se lançam em prédios, outros colocam forca no pescoço, outros dão-se tiro por desespero. Mas estou querendo dizer, quer você que está em quarentena institucional, não estás sozinho. Deus está contigo. Quer você que não tem nada nessa altura, Deus está contigo. Proteja-se, guarda-se, viva o melhor de Deus nesse tempo. E quando, na verdade, todas estas coisas passarem, continue com o hábito de precaução, porque Deus é fiel. Em nome de Jesus, nós queremos terminar dizendo que Deus te abençoe e Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho. Amém.